Queridos amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui de retorno para o canal Lições de Amor, para o nosso quadro de estudo da obra Paulo e Estevão pelo Espírito Emmanuel. Nós hoje vamos finalizar o capítulo 7º da obra, intitulado As Primeiras Perseguições. Nós dividimos esse capítulo em 4 vídeos, cada vídeo buscando esmiuçar uma parte, uma abordagem deste capítulo. Então, no vídeo anterior, nós falamos sobre a visita surpreendente de Saulo de Tarso, à Casa do Caminho, quando ele prende João, Filipe, Simão Pedro, e nessas excursões que ele faz, há uma exortação dos pobres extraviados e da família dos apóstolos com respeito ao futuro deles. O velho Samônio, inclusive, se manifesta, tentando interferir no juízo de Saulo de Tarso com respeito aos apóstolos e no futuro deles, preocupados todos, mas Saulo de Tarso, arrostando todas as consequências e com o suporte indispensável do Sinédrio, continua seguindo em frente com os seus planos de perseguição. E nesse vídeo de hoje nós falaremos sobre o desdobramento, sobre o fechamento disso. Vamos falar sobre a sentença que Saulo de Tarso proferiu, falar do julgamento de Pedro, João e Filipe e falar sobretudo sobre a intervenção de Gamaliel, como foi importante nesse momento crítico. Bom, Emmanuel vai narrar como que ficou a cidade de Jerusalém após Saulo de Tarso começar essa perseguição. Ele foi responsável por muito êxodo. As pessoas que tinham alguma posse ficaram extremamente temerosas sobre o futuro, o seu próprio futuro, Elas eram constrangidas a abjurar da fé cristã, sob pena de serem presas, amordaçadas e receber os açoites, apupos e vergastadas. Isso transformou-se na tônica do dia a dia da justiça local, Entrar nas tavernas, nos locais onde os cristãos exerciam a sua fé, com o objetivo de persegui-los, prendê-los, matá-los, de coibir a proliferação ou a propagação dessa mensagem. Então é justamente isso que Emmanuel vai dizer. Na cidade, iniciara-se um êxodo de grandes proporções. E as pessoas que não conseguiam fugir, elas ficavam extremamente angustiadas com relação ao fechamento. Emmanuel vai dizer que as personalidades mais eminentes eram metidas na prisão, incomunicáveis, mas os anônimos e humildes, os da plebe, sofriam grandes vexames nas dependências do tribunal, onde se faziam os interrogatórios. E aí ele chega a citar um diálogo, um soldado com toda a violência, sem o menor cuidado, sem a menor delicadeza, com risos de ironia e desrespeito, constrange uma mulher perguntando se ela é cristã, e ela acaba negando, dizendo que visitou aquele antro dos cristãos com o objetivo de pegar um remédio para o seu filhinho doente, e não obstante isso, libera a mulher, mas antes vem aí os golpes de chanfalho. Então, Emmanuel cita isso, Os açoites, as vergastadas, os abupos, os sorrisos de ironia e desrespeito, os golpes de chanfalho, as bastonadas, tudo isso era o pretexto que Saulo de Tarso utilizava para poder impor ordem na base da raça, Ele achava que deveria extirpar o mal pela raiz. E mesmo que nós consideremos que Saulo de Tarso era alguém sinceramente afeito, identificado com a lei de Moisés, é lógico que ele estava aqui engolfado pelo próprio ego de impor a sua autoridade a qualquer preço, o que é uma interpretação ao seu modo da justiça divina. A justiça divina, ela é sobretudo uma justiça de misericórdia e de amor, e não na base da raça, na base da força e na base do sofrimento ali. E aí Emmanuel vai falar que ele instigava outros perseguidores dos princípios de Jesus sem deixar arrefecer-se o zelo religioso do Sinédrio. Ele comprou a briga, como a gente
costuma dizer de uma forma popular. Aí, dentro de uma semana, após as prisões que ele efetuou, chegava o momento da memorável sessão em que João, Pedro e Filipe seriam então julgados, né, perante o Sinédrio. É lógico que por conta deles serem galileus, eles não teriam o direito que Estevão teve de se defender. Então, Saulo de Tarso, como já havia nos bastidores fechado um acordo, né, entre os rabinos, ele ia matar todo mundo. Essa era a sentença. Gamaliel compareceu, profundamente abatido por conta da situação. E aí as pessoas começaram a chegar, né? Os estrupiados que eram cuidados pela Casa do Caminho e simpatizantes dos ensinamentos de Jesus, centenas de pessoas, cada qual com as suas dificuldades, né? Vivendo ali em extrema pobreza, começaram a se adentrar no local. E aí os soldados, à torta e à direito, aplicando bastonadas, e a turma de miseráveis só crescia de número, começou aquela confusão, não tinha como fazê-los sair dali, como se eles estivessem reivindicando algo que lhe era justo, que era a liberdade, né, de Simão Pedro, João e Filipe. E aí Emmanuel vai dizer que Saulo trazia uma fisionomia carregada, traduzindo propósitos inferiores relativamente ao destino dos apóstolos da Boa Nova, que lá estavam à sua frente no fundo da sala, humildes, serenos, no banco dos criminosos comuns. Aí Gamaliel entra. Gamaliel entra e começa a conversar com os rabinos, né? Passando ali alguns minutos trocando ideia com os rabinos. E as pessoas começam a ficar curiosas, né? Com respeito ao que um doutor da lei venerando, generoso e tolerante não estava fazendo ali. As pessoas no fundo sabiam que provavelmente ele ia advogar a favor dos discípulos do Nazareno. E pouco tempo depois ele se aproxima de Saulo e lhe pergunta: qual a sentença a ser proposta para esses prisioneiros? E Saulo, sem papas na língua, sem esconder, disfarçar os seus anseios, lhe diz: vou propor a morte dos 3, com a de Estevão, pelo apedrejamento. Gamaliel quase cai nessa. Como é, rapaz? E aí ele teve noção do trabalho que ele teria para tentar dissuadir Saulo de Tarso, né? Primeiro que dissuadir Saulo de Tarso era uma tarefa quase impossível, mesmo para Gamaliel, que era um amigo de muitos anos, né, o tutor espiritual dele, uma pessoa em relação à qual ele tinha profunda admiração, né, profundo carinho, mas de qualquer forma ele tentaria. E aí Saulo de Tarso tenta explicar, né? Eu não vejo outro modo de resolver isso. Tem que se extirpar o mal pela raiz. As influências desses nazarenos têm sido muito maléficas, embora, no fundo, ele percebesse, né? Ele percebesse o bem que a Casa do Caminho fazia. Mas ele não conseguia concatenar isso com a lei de Moisés. Ele não conseguia dar essa ligação. Ele não conseguia admitir aquilo porque ele teria que abdicar de tudo, né? No fundo, Saulo era ambicioso. No fundo, Saulo era vaidoso. Mas por trás de tudo isso havia um desejo sincero de fazer cumprir a lei. Ele achava que ninguém melhor que ele poderia ser capaz de fazer isso. Talvez o grande erro dele fosse esse, uma presunção de atribuir-lhe um valor maior do que de fato tinha. E isso foi o que o fez engolfar-se no orgulho e ser capaz de ser tão cruel, mesmo tendo um coração tão generoso. E aí Gamaliel começa, né? Entretanto, Saulo, eu devo invocar o ascendente que tenho na tua formação espiritual e pedir que não faça isso. Preciso defender esses homens em relação a essa pena de morte. Aí Saulo ficou caprichoso, cheio de vontade, querendo exercer sua autoridade a qualquer preço. Vem Gamaliel, que de fato, né, tem uma moral, digamos assim, com ele.
para pedir o que não deveria ser nunca pedido, deixa ele numa situação difícil. E aí Emmanuel traduz isso, né? Saulo compreendeu que defrontava um obstáculo poderoso na consecução integral de seus desejos. E aí Gamaliel começa a conversar. Ninguém mais que eu conhece o seu coração generoso. Eu sei que você está imbuído das melhores intenções, de exercer o seu dever até o fim, até as últimas consequências. Mas eu estive lá. Eu conheci o trabalho desses homens na Casa do Caminho. Há pessoas que precisam deles. Eles fizeram por esses homens e mulheres que estão aqui abarrotando o Sinédrio algo que nós não fomos capazes de fazer. Você não pode matá-los. A vida desses homens é muito valiosa. Eles estão fazendo um bem inestimável para a humanidade, para essas pessoas. Reconsidere. Saulo achava que aquilo dali era um sinal de fraqueza. Achava que a piedade, que a clemência era um sinal de fraqueza. Para Saulo de Tarso, força era não voltar atrás. Força era decidir uma coisa e ir até o fim, como um rolo compressor. Matando quem fosse necessário, tirando da frente quem o cruzasse. Ele ainda não conseguia penetrar nessa generosidade de Gamaliel. E aí Gamaliel, adivinhando, né, os pensamentos de Saulo, não me suponhas debilitado. Eu estou no pleno exercício, né, no pleno gozo das minhas capacidades intelectuais. Continuo sabendo discernir aquilo que é bom e aquilo que é ruim. E eu estou lhe falando tudo isso porque eu estou dividindo com você de forma sincera o meu ponto de vista. Aquilo que eu intimamente acredito. Eu não posso deixar que você faça isso. E aí Saulo se vê numa situação. E aí ele diz: Gamaliel, você sabe que uma pessoa com a minha sinceridade, né, com a minha honestidade, com o meu sentimento de dever, eu não vou me importar com a opinião de A, B ou C. Eu não vou me preocupar com quem elogie ou lamente o cumprimento de um sagrado dever para mim. E aí Gamaliel percebe que ele ainda estava reticencioso. Ainda estava querendo levar à frente aqueles seus planos. E aí ele faz um pedido. Pelo amor de Deus, deixe esses homens em paz, Saulo. Daqui a alguns dias, você não vai me precisar conceder mais coisa alguma. Eu pretendo me afastar daqui do Sinédrio. Vou passar um tempo no deserto, levando os ensinamentos de Levi que Simão Pedro me deu durante minha visita na Casa do Caminho. Atende esse meu último pedido. E aí Saulo, ainda hesitante, Gamaliel diz: eu conversei com o sumo sacerdote. Conversei que eu pediria clemência aos prisioneiros. E aí Saulo se encoleriza: mas e a minha autoridade? Eu sou o responsável pelo julgamento. Como assim você conversou com o sumo sacerdote? Como que eu posso conciliar a indulgência com o dever de aniquilar o mal? E aí Gamaliel responde: toda autoridade é de Deus, Saulo. Nós somos seus instrumentos. Ninguém se diminuirá por ser bom e tolerante. Essa é uma lição importante. Porque a desobediência, a insurgência, contestar os desígnios divinos passa por isso. Por a gente se considerar maior ou achar que tem mais autoridade do que Deus, quando é Deus que nos governa. A autoridade se exerce com brandura. É lógico que a gente precisa de energia, precisa dar um tom disciplinar às nossas mensagens, ao nosso agir, mas revestir sempre de amor e de ternura. O objetivo da punição não é fazer matar o criminoso, fazer com que ele mude, fazer com que ele reflita, fazer com que ele aprenda. Se ele aprendeu, nós já atingimos o nosso objetivo. É interessante esse limite, né?
ser enérgico, para ser disciplinar, para ensinar, mas também ser brando para poder não agir com severidade e inclemência. Enfim, consegue remodelar a sentença. Tudo bem. Liberarei Simão Pedro e Filipe por serem pais casados e por terem uma família e o serviço aos pobres. Pedirei que João seja banido da cidade, mas Estevão será apedrejado. Eu já me comprometi com isso. Eu não posso voltar atrás. Gamaliel, exercitando mais uma vez a bondade, percebe que seria inútil tesar, bater na mesma tecla. Ele aquece. Não insistiu, porque para evitar um escândalo, entendeu que Estevão pagaria com sacrifício nos dizeres de Emmanuel. Tudo bem, Saulo, que assim seja. E assim foi. É isso, meus amigos. Até a próxima, se Jesus permitir.